Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Thiago Bruno, missionário, jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Domingo da Ascensão do Nosso Senhor, como nós não estamos tendo as homilias do nosso querido Dom Adaírio José Guimarães, pois ele está em peregrinação na Terra Santa, hoje especialmente vamos publicar a homilia de hoje do querido Padre José Augusto. Então, vamos deixar aqui para vocês a homilia do Padre, que você tenha um grande domingo abençoado no Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permaneceis na cidade, até que sejam revestidos da força do alto. Então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje nós celebramos a Ascensão do Senhor. Aqui no Brasil, como eu tenho falado durante todos esses dias, a CNBB pediu à Santa Sé que essa celebração fosse transferida para o domingo. Mas a Ascensão do Senhor aconteceu na quinta-feira passada. Os 40 dias da ressurreição do Senhor, do tempo em que Ele preparou os apóstolos, aconteceu nesse tempo. Foram 40 dias instruindo, ensinando, até que ele voltou para a casa do Pai. Quantas vezes nós ouvimos isso durante a semana? Vou para a casa do Pai, volto para a casa do Pai, enviarei sobre vocês o meu Espírito, o Espírito de consolação, o Espírito Paráclito, o advogado. Ele virá sobre vós, ele ensinará a vocês a verdade e assim por diante. E isso você se recorda. Agora, nós estamos aqui nesse momento, o momento em que Jesus sobe aos céus. Na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, nós vemos isso bem claro. Jesus subindo e o anjo dizendo para os apóstolos: o que é que vocês estão olhando lá para cima? Estão vendo o Senhor ir, mas saiba que Ele vai voltar. Então, uma vez que Jesus cumpriu toda a missão, essa missão de morrer por nós, de nos salvar, vencer a morte, vencer o pecado, destruir o diabo. E depois de fazer tudo isso, ele retoma, ele volta para a casa do Pai. Agora, Jesus ele vai continuar agindo no meio de nós, através dos apóstolos. Então,
quando os anjos falam assim: vocês estão aí admirados, vendo Jesus subir aos céus, saiba que ele vai voltar. E aí, meus irmãos, é que está o X da questão. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, lá vai dizer que quando Jesus ele sobe aos céus, ele designa, ele manda que os apóstolos batize todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Batize todas as nações. No Evangelho de São Marcos, mais ou menos fala isso também. Jesus envia os apóstolos para a missão. Agora, enquanto nós estamos nesse espaço de tempo entre a ascensão de Jesus e o retorno dele na sua segunda vinda, nesse tempo, a igreja, nas pessoas dos seus ministros, tem a missão de evangelizar, de levar a boa nova. É um espaço de tempo que nós não sabemos quanto tempo será. Já se passaram 2000 anos, mas pode ser, meus irmãos, que seja amanhã que Jesus retorne. Nesse tempo, a igreja, através dos seus ministros, que começou lá com os apóstolos, e agora os bispos, que são os sucessores dos apóstolos, o Papa, que é o sucessor de Pedro, tem a obrigação de salvar as almas, trazer o máximo possível de pessoas para a igreja católica. Se for preciso derramar o sangue, a igreja vai ter que derramar o seu sangue e vai derramar por meio dos seus ministros, dos seus missionários. É preciso agora levar a boa nova, apontar para as pessoas o verdadeiro Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É preciso batizar. É preciso que as pessoas elas venham, que elas conheçam o verdadeiro Deus e na medida que elas vão se convertendo, elas vão sendo batizadas, e sendo batizadas, elas vão agora se santificar através dos sacramentos, principalmente o sacramento da Eucaristia, que é a missa, o alimento, Jesus que vai nos alimentar nesse tempo até que ele volte, com o sacramento da penitência, porque continuamos nessa luta constante com o pecado, porque nós somos fracos, então nós caímos no pecado aqui, caímos no pecado acolá. Então é preciso que o sacramento da penitência esteja em ação através dos sacerdotes, para quando Jesus voltar, ele nos encontrar santos, apesar das nossas faltas, mas pelo menos eliminados os pecados mortais. Os homens e as mulheres vão se dando em casamento, mas dentro do casamento é o casamento no sacramento do matrimônio. Não é se juntar um homem com uma mulher aqui, uma mulher com outro homem lá, sem receber o sacramento. Tem que receber o sacramento, porque senão incorre em pecado mortal o homem ter relacionamento com uma mulher sem receber o sacramento da igreja. Nesse tempo, a igreja vai, porque Jesus vai chamando homens para serem sacerdotes, para serem bispos, para continuarem a obra de redenção através do sacrifício da missa, através da evangelização, através dos sacramentos. Então vai precisar de homens que possam exercer isso, e aí o Espírito Santo vai agindo
e vai suscitando novas formas de vida na igreja, mas essas novas formas têm que estar unidas à Igreja Católica. Aí vocês vão vendo as congregações religiosas, as ordens religiosas. Nós fomos vendo que no decorrer do tempo foram surgindo os franciscanos, foram surgindo as diversas congregações, foram surgindo os jesuítas, os salesianos, congregações, os pavonianos, chamados de Filhos de Maria Imaculada, diversas congregações, nomes até assim meio diferenciados, mas que foram surgindo dentro da igreja. Tudo isso, meus irmãos, para quê? Para que o evangelho seja anunciado, porque todas as nações precisarão se dobrar diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todas as nações conheçam o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conheçam a boa nova. Então nós não podemos parar, porque Satanás, sabendo que pouco tempo resta para ele vai usar de todas as suas forças infernais para tirar as pessoas do redil e do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O demônio vai agir nesse tempo entre a ascensão de Jesus e o retorno de Jesus. Ele vai tentar fazer com que as pessoas estejam com seus ouvidos tapados para não ouvir a palavra de Deus. Ele vai fazer com que as pessoas fiquem cegas para não enxergar nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a igreja tem que se empenhar numa luta, mas não é a igreja lutando sozinha. Quando eu falo igreja, é Jesus agindo através do seu Espírito, através dos seus ministros, através dos missionários, através de leigos que vão se dedicar nessa obra de evangelização. Quanto mais gente, quanto mais pessoas o Senhor salvar, vai ser melhor, porque o céu vai se povoar de gente, porque uma vez que a obra de redenção, ela se completou através de nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu padecimento, a sua morte e ressurreição, agora a porta do céu se abre, e a porta do céu precisa entrar o máximo de pessoas possíveis, o máximo de almas possíveis. Por isso que eu falo para vocês, a evangelização não é uma questão de status. Não é aquele cara que está pregando o evangelho porque ele quer ficar ali recebendo aplausos, assinando livros e sabe lá o que. Não, é muito mais do que isso. É um desejo de salvar almas e salvar almas. A nossa geração precisa salvar almas. Aí o que acontece? Deus vai se utilizando, dos meios de comunicação. Está aí agora. Começou com rádio, depois veio a televisão, agora estão as redes sociais aí. E tudo isso são meios que deverão ser utilizados para que a mensagem do Senhor chegue ao coração das pessoas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me dizendo o seguinte: não é para a minha glória, eu nem gosto de ficar falando as coisas que Jesus tenha feito através de mim. Isso não é mérito meu, não é de Deus. Mas ela contava que através das homilias, uma mulher passou a compreender o que era a adoração ao Santíssimo Sacramento. E ela agora está adorando melhor e está ensinando os filhos também. Sem contar, através de tantas pregações, não só minha,
tantas outras pessoas que têm pregado, que têm anunciado a boa nova. Quantas pessoas! E os testemunhos de conversão, de mudança de vida, de encontro com Jesus. Pessoas que estavam nessas religiões naturais. Quando eu falo as religiões naturais, são essas religiões aí que ainda não conheceram o nosso Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas foram mudando de vida. Testemunho de pessoas que era pai de santo, que era mãe de santo, que era espírita. Pessoas que viviam numa vida desregrada, numa sexualidade desregrada. Pessoas que viviam no mundo do tráfico, no mundo das drogas. Pessoas que blasfemavam contra Deus, que não queriam saber de Deus e que estão conhecendo o Senhor através dos meios de comunicação, mas através de uma catequese, através de um bom testemunho de um cristão, porque o bom testemunho arrasta multidões e nós temos que admitir que isso acontece. Vocês estão entendendo? Entre a ascensão de Jesus e a sua segunda vinda, o número maior de almas, de pessoas convertidas, precisará aumentar para que o céu seja povoado. Coisa linda! Pessoas que viviam essa situação de viver um homem com um homem e que se converteu, que mudou de vida, que compreendeu que o caminho não é esse. Mulheres que viviam também nesta situação e se converteram. São muitos testemunhos. Pessoas adeptas do feminismo, da ideologia de gênero, e que mudaram, que vêm aqui no confessionário dizendo: padre, eu não quero mais viver isso. Mudaram de vida. Isso é evangelização, é salvação de almas. São essas pessoas que precisam conhecer o Evangelho. Vocês entendem, meus irmãos? O tempo agora é para isso. E precisamos aqui, na medida que vamos conhecendo nosso Senhor, vamos levando essa vida santa, tão necessária para todos nós. E os pais, nesse tempo, catequizando os seus filhos, ensinando os seus filhos. Esses dias uma mãe veio aqui, também no confessionário, que ela, junto com outras mães, estão ali catequizando os seus filhos, e vieram falar. Depois chegou o marido, que durante a preparação até a comunhão das crianças, de trazerem as crianças no confessionário para poder se confessarem nesse tempo de preparação. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Isso é evangelização. Todo mundo pode evangelizar. Todo mundo pode levar Deus ao coração dos outros. Cada um, claro, dentro da sua própria vida. Levar o Evangelho não precisa simplesmente ter um microfone na mão, uma equipe de música bonita e poder estar viajando para lá e para cá. Se dá no dia a dia, ali no lugar, ali onde você trabalha. De repente tem pessoas que não conhecem Deus e você vai ali, né, sem aquela agressão, mas no diálogo, você vai apontando Jesus para ela, vai mostrando para ela quem é Jesus, e de repente essa pessoa já está ali participando com você, indo na missa, buscando o confessionário, desejosa de ser de Deus. É assim. E aí Satanás vai sendo derrotado mais uma vez através
da força de Deus, da força de Jesus, por meio do Espírito. Esse é o tempo, meus irmãos. É o tempo favorável. É o Kairos. É o tempo de conversão. É o tempo de mudança. É o tempo do retorno. Não vamos desanimar. As pessoas precisam se voltar para Jesus, vindo para a Igreja Católica, para ali receberem os sacramentos e caminhar na perseverança até o dia que Jesus vir ou até o dia que Jesus nos chamar. Comemoremos a ascensão de Jesus nessa perspectiva, agradecendo a Deus pela redenção por meio de Jesus Cristo, na força do Espírito, e pedindo a Deus: salvai almas, Senhor. Salvai almas. Ainda mais nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Sejamos fiéis. Fiéis à Igreja, fiéis ao Evangelho, fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiz questão de colocar a nosso Senhor Jesus Cristo no final para ficar isso impresso no nosso coração. Sejamos fiéis a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.